recebo agora ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Prefeita, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Boa tarde, bem-vinda. Eu comentei mais cedo aqui no Balanço Geral, aliás, mais cedo nós estamos mostrando aqui a situação caótica que a chuva provocou lá em Ipatinga, na região do Vale do Aço, e em outras cidades também, Dom Silvério, nós mostramos também uma cidade com um pouco mais de 5 mil habitantes, mas que ficou Ibirité também está castigada. Ibirité está castigada. A chuva, nesse período, a gente já espera isso, mas me parece que tem provocado transtornos ainda maiores. Qual é a situação neste momento em Contagem? Olha, a gente teve o maior problema esse ano, foi concentrado na Avenida do Córrego Sarandi. É uma região ali, Ressaca Nacional, que recebe muitos empreendimentos privados, residenciais, empresas, que têm impermeabilizado o solo. Então, a água vai toda para o Córrego Sarandi, ele transborda. Chove. E aí a avenida ela fica completamente comprometida a mobilidade. Lá é um problema que traz muito problema de mobilidade e menos problema para entrar água nas casas, porque não é uma região adensada. Então, esse é o maior problema, não só em função das chuvas, mas porque ainda nessa região nós não temos previsão de obra. Nós já estamos pensando no que nós vamos fazer de projeto para a gente lidar com essa questão no futuro. Mas lá, que ali é uma área de obra mais complexa. É mais complexa e a gente está imaginando que ali nós precisaremos ter 3 bacias de contenção. Então, a gente está tentando ver com o SEASA um terreno, ver em outros lugares onde a gente pode fazer bacias, que é o que funciona para reter a água da chuva e a gente não ter as enchentes que a gente tem. Então, aquilo que no passado ocorria, por exemplo, no Arrudas, né, que esse ano, felizmente, a gente não teve ainda nenhum problema, mas não é porque chove menos, é porque tem 3 bacias de contenção, uma que é feita por Belo Horizonte e 2 que é feita por Contagem, que está conseguindo colocar água de chuva mais devagar no Arrudas e dessa forma evitar enchente. Muita gente questiona a bacia, mas ela é fundamental, né? Fundamental. No passado existiam as lagoas, mas como a população ocupou de forma regular ou irregular essas áreas, as lagoas pararam de existir e hoje o que a gente faz é voltar ao projeto original, de ter lagoas que absorvam a água da chuva e consigam reter para evitar enchente. Então, a gente convive tanto com o risco geológico, porque Contagem também é uma cidade que tem vários problemas de risco geológico e, felizmente, as obras que a gente já fez de contenção de área de risco geológico. Quantas? De área de risco geológico são muitas espalhadas. Mas essas de macro-drenagem Agora, também? de macro-drenagem, atualmente são 8 obras de macro-drenagem, destacando aí não só o Arrudas, né, como também a maior obra de Contagem, que é de mobilidade, saneamento e macro-drenagem, que é a do Córrego Maracanã, que antigamente transbordava, lotava as casas de água. Hoje nós tivemos problema nessa chuva, não em função do transbordamento do Córrego Maracanã, mas porque ainda a obra continua e ainda falta construir uma galeria. Mas então, obras estão sendo feitas, um investimento grande na cidade. De quanto, hein, né? prefeito? Só tem uma ideia? Total, não sei, mas são 8 grandes. Muito dinheiro. Só da Avenida Maracanã são 300 milhões. É muito dinheiro. É muita grana. Mas vale a pena para a gente ter uma cidade com melhor infraestrutura, onde a gente não tenha que ficar intranquilo na época da chuva, mas quero aqui fazer um pedido para a população. Posso? Deve, por favor. Porque é o seguinte, não adianta a gente fazer o saneamento de um córrego, vai lá, limpa o córrego, Contagem é a cidade dos córregos. E a pessoa joga o saquinho de lixo no córrego. Isso é um problema crônico. Joga um sofá dentro do córrego. Não tem condição. Joga lixo no córrego. Isso faz o assoreamento do córrego ou entope o bueiro. Então, é muito importante que a população também ajude a cuidar para a gente evitar esse transtorno na época da chuva. É fundamental, tem que ter essa parceria, porque não adianta, né? Senão é enxugar gelo. Joga um sofá e a gente mostrou outro dia em Sabará um monte de lixo que a própria população colocava. A prefeitura vai e retira isso, aquilo e voltar, né? A gente limpa os córregos de Contagem uma vez por ano. E é impressionante o que sai de lá, né? O que a gente coleta. É impressionante. O que impressiona também, e o que aconteceu agora em Ipatinga, e chama atenção sempre, é a quantidade de gente que ainda mora, infelizmente, fruto de um país ainda muito desigual, em áreas de risco. Muita gente questiona, mas está morando lá por quê? Porque não tem opção, não tem onde morar. A pessoa não escolheu morar lá. Ninguém escolhe morar em área de risco.
imagino que em Contagem também seja um problema crônico, não é, prefeito? Como resolver isso? É o que a gente já está fazendo, né? Todas essas obras, por exemplo, na Avenida Maracanã, nós fizemos 100 desapropriações. Né? Indenizações, desapropriações. Um outro problema que a gente tem ali na Vila Marimbondo, Vila Samag, eu até fiz uma reunião sábado na Vila Marimbondo. Ali a vila está abaixo de uma avenida chamada Firmo de Matos. E quando chove muito, vai para baixo. Só Jesus nessa causa, né? Então vai tudo para a casa das pessoas. A solução lá é o quê? É tirar as pessoas dali. Então, nós já fizemos a primeira reunião, vamos começar a selar as casas e ali nós vamos fazer também uma bacia de contenção. Lá na Vila Samag, né, para que a gente não tenha este problema se repetindo, onde vidas podem ser levadas, mas também o patrimônio das pessoas. Claro, né? É o que as pessoas temem, né? Então, a gente está fazendo muitas obras e outras estão sendo planejadas. Mas vale esse reforço da Defesa Civil. Se você morar numa área de risco, agora, sobretudo agora, né, nesse momento mais crítico, de muita chuva e com previsão de ainda mais chuva, saia. Não há bem maior do que a nossa própria vida. Prefeita, eu queria aproveitar a sua presença. As obras de mobilidade urbana em Contagem, como é que estão agora? Nós temos obras de mobilidade, saneamento, mas especificadamente nas obras que tratam de estações e terminais. Nós já terminamos 10 estações e terminais e nós iniciamos a construção do terminal sede, né? E vamos licitar agora o terminal Darcy Ribeiro. Então, concluindo essas obras, nós entramos agora num processo de licitação de uma empresa que vai gerenciar o sistema SIM. A previsão, se Deus quiser, é que a gente comece a funcionar o sistema SIM em 2026. Então, as obras estão indo, né? E a gente espera integrar o sistema transporte metropolitano com o municipal, de forma que a gente tenha mais agilidade, que ele fique mais em conta para as pessoas e a gente tenha uma maior oferta de linhas para garantir o direito de ir e vir do cidadão metropolitano. Essa é a intenção desse sistema, assim, integrar o metropolitano com o municipal de Contagem. Isso. E hoje é um negócio muito impressionante, né? Por exemplo, Contagem faz divisa com 5 municípios. Então, quem mora no Nacional é mais fácil ir para Belo Horizonte do que vir para Contagem. Mas quando o terminal Ressaca começar a funcionar, isso vai fazer a baldeação, né, do sistema. Então, a pessoa vai integrar mais na cidade, como também o viaduto dos teleféricos, que nós vamos concluir ainda este ano. Uma pessoa hoje, a gente gasta o quê? Meia hora para chegar na região do Ressaca, com o viaduto dos teleféricos, vamos chegar em 15 minutos. Então, nós vamos diminuir muito o trajeto e, obviamente, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, eu imagino que precisa também de uma coordenação com a Prefeitura, por exemplo, de Belo Horizonte, não é, prefeito? Eu pego muito a 381, sentido São Paulo, aí sexta-feira, 4 da tarde, Amazonas, Contagem. Jesus! Meu Deus, me dá um desespero. Às vezes eu saio aqui da TV, levo 2 horas para chegar lá na frente. Não anda, né? Belo Horizonte está com a programação, já iniciou esse debate com a gente, dos BRTs na Avenida Amazonas. Mas facilita, ainda né? É um processo, né? Porque nós não temos outra saída. Nós temos que investir no transporte coletivo, seja ele ônibus, metrô, que é a nossa luta, ter mais uma estação do metrô em Contagem para a gente desafogar, e o trem sobre os trilhos. Né, que nós podemos ter o trem, subúrbio, Contagem, Betim e Belo Horizonte. Esse é o nosso sonho. Se a gente investe no transporte coletivo, trilhos ou ônibus, a gente tira esse volume de carros que estão nas avenidas e com isso a gente ganha em qualidade de vida e também de tempo que a gente gasta para o deslocamento. E muitas vezes eu olho para o lado, uma pessoa em cada carro. Pois é. E pista estreita. Agora, se você vai no Rio de Janeiro, você tem lá trem, você tem metrô, você tem táxi, você tem VLT, você tem ônibus. Agora, Minas Gerais precisa da gente lutar. Nesse aspecto a gente está a gente articula com o governo do estado, a gente articula com Belo Horizonte, para que essa luta não seja apenas do município de Contagem, seja uma luta da região metropolitana, porque hoje o que nós temos que garantir é a mobilidade do cidadão metropolitano. Exatamente. Então, não adianta investir na mobilidade só em Belo Horizonte ou só em Contagem. Quem está aqui está em Contagem o tempo inteiro. Quem estuda lá, mora cá. Exatamente, está circulando. Não é? Vai no jogo do Mineirão ou vai lá no Arena, que é mais Contagem do que BH. Mais Contagem do que BH. Então, todo mundo junto e misturado ali. Não adianta resolver só um problema que não vai resolver o de todos. Então, tem que articular. Por isso que eu estou propondo o G10. A gente sentar os 10 municípios junto com Belo Horizonte e a gente pensar saneamento, segurança, transporte, isso é tudo fundamental. Junto.
os 10 municípios da região metropolitana juntos ali para resolverem. Aliás, a saúde também, né? Saúde também, consulta especializada. Estou esperando aí o nosso FUAD recuperar para a gente tentar discutir essa questão conjunta, porque eu sei que isso foi um compromisso e é o que ele quer para a região metropolitana. Então, volta, FUAD. Logo, logo o prefeito estará de volta. Desejo ele pronta recuperação. Ele está acompanhando sempre aqui o estado de saúde. Ele tem melhorado, né? Estamos rezando aí por ele. Exatamente. Prefeita, eu não posso deixar a senhora ir embora sem falar sobre o Rodoanel, que é uma obra fundamental também. Eu sempre pergunto isso para a senhora, né? Ah, Jesus! Como é que está agora a negociação com o governo? Com Betim, Belo Horizonte, Betim, Contagem e o governo do estado. A minha estaca posição... zero ainda? Estaca zero. A minha posição, ou muda o traçado ou não tem Rodoanel em Contagem. Aí. Governo do estado, vamos conversar com Contagem? Porque aí a gente discute um novo traçado, aí a gente deixa e permite fazer o Rodoanel em Contagem. Exatamente. Porque eu não posso, em nome de resolver um problema metropolitano, estadual, seja lá o que, sacrificar a minha cidade. Porque é mais uma via que vai rasgar a minha cidade e rasgar numa região de área de preservação ambiental. Eu não posso falar, olha, Contagem daqui a 10 anos não vai ter água. Eu não quero isso. Então, eu sei que eu não vou ser prefeita até lá, mas a gente, enquanto prefeito, tem a responsabilidade de cuidar do dia de hoje e do dia de amanhã. Então, o que falta agora, num momento oportuno, é uma reunião entre a senhora, o prefeito Heron, de Betim, e o governador Romeu Zema. Isso, para discutir o novo traçado. Vamos marcar logo essa reunião, então, para resolver. Vamos lá, eu estou à disposição. Porque para sair da estaca zero, e porque o Rodoanel é uma obra importante demais, vai desafogar o anel rodoviário, a gente, todos os dias. Mas a reforma do anel já vai ter... Não, já vai ajudar muito. E vai ajudar muito, tá? Eu acho que ela é mais estratégica do que o Rodoanel. Se você quer saber a minha opinião... A senhora prefere uma pode reforma... Pode apostar nisso. Eu prefiro investir naquilo que já existe, que é possível a gente desafogar, do que nesse Rodoanel que é incerto. Rodoanel em São Paulo tem mais de 20 anos que está sendo feito. E olha lá como é que está. Não sai, é difícil. E o anel rodoviário, que não é de rodoviário, não tem mais nada, né? Pois é, mas ele é possível consertar. E é possível. Agora eu posso deixar um recado aqui? Por favor. Essa é uma época de chuvas que a gente está monitorando, mas é uma época que tem muito mato e muito buraco ainda. Mesmo a gente com o programa Asfalto Novo, que está asfaltando muitas vias em Contagem, ainda tem ruas que tem muito buraco. Eu quero falar o seguinte, não tem jeito de tapar buraco se não estiar. Não tem jeito de cortar o mato se não estiar. Então, a previsão de dar aquela faxina é a partir do final de março. Não adianta, né? Então, agora é só pontos estratégicos, aquilo que é mais grave. Então, você, cidadão, mora no Riacho, faz contato com a administração regional Riacho. Aquilo que puder ser feito agora, a gente faz. Aquilo que não puder, só depois das chuvas. Não adianta. Só quando chegarem as águas de março, fechando o verão. Fechando o verão. Não sei nem se fecha. Tá tudo tão estranho, né? Muito obrigada. Prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, reeleita. Tem um prestígio danado na cidade. Tetra. Tetra. Obrigado, viu, prefeita? Volte sempre. Um abraço. Tchau, Contagem. Até uma próxima.